Oi, pessoal, eu sou a Ana Prestes, aqui da coluna Miramundo, da TV Grabois. Quero agradecer cada uma que esteve com a gente ao longo de todo esse ano, fechando mais um ano da TV Grabois, com muita gratidão, um ano que nós crescemos muito e que os nossos conteúdos foram super acessados, compartilhados, que recebemos muitas sugestões, muitas opiniões. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho, uma retrospectiva de todo esse trabalho que nós realizamos ao longo desse ano de 2022. Com muita gratidão, deixo vocês com a nossa retrospectiva. E só gratidão, Manu, de estar aqui. Passar a palavra para a nossa convidada especial, para a presidenta Dilma, para que ela possa partilhar com a gente nessa noite de celebração, essa memória dessas mulheres tão importantes, né, e que legaram tanto para nós. Bom, queridas, minha querida Ana Prestes, minha querida Manu. Manu, você sabe que você está no meu coração há muito tempo, mas recentemente, cada dia vai ocupando um espaço maior. Bom, mas eu queria dizer o seguinte: eu acho que esses 100 anos do voto feminino é uma obra, para mim, fundamental. Por quê? Porque se tem uma coisa que acontece com as mulheres, né, é esse silêncio sobre a nossa história. Há um silêncio, né? São coisas que nós descobrimos. Eu descobri algumas coisas lendo o livro, por isso eu aconselho todo mundo a pegar o livro e ler. Acho que é uma das mais esclarecedoras análises, comentários, perspectivas diferentes, formas diferentes. Inclusive, o livro é muito criativo. Eu acho que é um cumprimento que eu dirijo à Ana Prestes, porque é um livro com uma grande capacidade de informar e analisar, e de ter uma visão crítica do que ocorreu. Algumas coisas, para mim, foram essenciais. Por exemplo, perceber de como a luta das mulheres está ligada à conjuntura, à estrutura e à luta dos brasileiros e brasileiras. O imperialismo ele precisa de guerra. Ele precisa de guerra para sobreviver. Ele lucra financeiramente com as guerras. Ele se impõe via medo através das guerras. E o que a gente está vendo hoje é algo que é fruto do fim da Guerra Fria, que é principalmente ano passado, em dezembro, nós lembramos os 30 anos do fim da União Soviética. E desde que terminou a União Soviética, os Estados Unidos e a OTAN, eles têm feito um cerco ali nessa região. Então, eles pegam todos aqueles países que são ex-repúblicas soviéticas e ficam ali explorando as contradições no sentido de conter a Rússia e no sentido de desestabilizar a Rússia. E isso foi na Ucrânia, foi antes na Geórgia, em janeiro desse ano no Cazaquistão, há um ano e pouco atrás da situação na Bielorrússia. Então, eles ficam ali, sabe? Quando eles trazem ex-repúblicas como a Lituânia e outros para dentro da OTAN, quando eles tentaram em 2013, 14 trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia e agora para a OTAN. Então, assim, existem vários fatos que a nossa mídia não fala, que a nossa mídia deliberadamente omite, e que se as pessoas soubessem, seria uma questão de democratização das informações, elas teriam melhores condições, inclusive, para julgar o que está acontecendo hoje, né? Então, a minha resposta foi grande, né? Mas a minha resposta é nesse sentido. Existem muitos elementos de instabilidade e de desestabilização que podem jogar para um conflito mais amplo.
e que a gente espera que isso não aconteça, que para valer o Conselho de Segurança da ONU funcione, que para valer a ONU funcione e os organismos multilaterais no sentido de tentar conter o que não tem outra palavra para designar. É guerra. Quando você tem relações diplomáticas rompidas, né? A Ucrânia rompeu. Quando você tem troca de tiro, de arma, você tem armas envolvidas, é uma guerra que está acontecendo. Que é o Dia Internacional Latino-Americano, especialmente aqui para nós, da mulher negra latino-americana e caribenha. Só contar para vocês que essa data ela vem de uma conferência que houve na República Dominicana, lá em 1992, quando foi realizado o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, e foi criada, então, a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas. Ficou estabelecido esse dia, o dia 25 de julho, que a cada ano, me parece, que é uma data que vai sendo cada vez mais lembrada, comemorada e marcada como uma forma de reverenciarmos a memória das lutas das mulheres latino-americanas, negras e caribenhas, principalmente aqui da nossa América Latina. No Brasil, essa data também foi associada, e vocês devem ter percebido ao longo da semana, com a memória de Teresa de Benguela. Porque em 2014, no governo Dilma, foi sancionada uma lei pela presidenta Dilma, criando esse dia como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Então, nós associamos essa data, fortalecendo essa data do 25 de julho. Por isso que hoje eu escolhi falar para vocês um pouquinho sobre quem foi Teresa de Benguela. Mais uma mulher negra, liderança brasileira, invisibilizada pela história. Então, por isso a gente utiliza esses nossos canais e o canal da TV Boys para dar projeção, para falar sobre essas mulheres. Vocês sabem que eu tenho aqui um especial de mulheres revolucionárias, mulheres destacadas da América Latina. E a Teresa de Benguela, uma mulher negra que viveu no século XVIII aqui no Brasil, era casado com uma liderança também quilombola, o José Piolho. Eles chefiavam o quilombo que levava o nome dele, era o quilombo do Piolho, até que ele fosse assassinado por soldados do Estado. Eram pessoas escravizadas que estavam resistindo e fugindo da escravidão. E nós sabemos que os quilombos eram as formas de refúgio e de organização da resistência à escravidão daquela época. Que é um momento de reflexão. É um momento de crítica, é um momento de pensar no mundo que nós vivemos. A rainha Elizabeth, ela é herdeira de um império, né? Foi herdeira de um império, o Império Britânico, que vigorou por muitas décadas no mundo, principalmente depois da Revolução Industrial, com toda a influência britânica em todo o mundo. E com toda a influência britânica no mundo inteiro, principalmente no que diz respeito a regimes coloniais ou a tentativa desesperada de manutenção de regimes monárquicos, com que o Reino Unido representa um arranjo, uma acomodação de, ao mesmo tempo, um sistema parlamentarista, democrático, com a manutenção de um sistema monárquico ou de uma monarquia. Isso é oportunidade para a gente fazer essa reflexão do que representa o fim dessa era, do que fica após a queda de uma fachada. Eu acho que caiu uma fachada bonita, romantizada, de uma cultura, inclusive, pop, em torno do que representava a rainha, para a gente enxergar o que está por trás dessa fachada, o que sustenta esse regime e com base em que também ele sustenta? Num sistema de exploração, de manutenção de domínios, herança de domínios coloniais e ainda com conteúdo bastante forte de colônias que permaneceram. Não tem como não estar feliz, não tem como não estar alegre, não tem como não estar satisfeita por estar fazendo este programa, porque nós sabemos, todos nós que lutamos para que essa vitória viesse, como foram duros os últimos anos, como foram duros os sacrifícios à nossa democracia, à nossa cidadania. Tenho certeza que o último domingo e a vitória de Lula foi uma obra coletiva da cidadania brasileira, talvez a maior, desde as diretas já, desde o processo da redemocratização.